Pastoral da Terra divulgou um balanço do total de casos de violências no campo registrados no primeiro semestre desse ano. O resultado é que diminuiu o registro de violência comparado ao mesmo período do ano passado. Sobre esse assunto, nosso repórter Alan Ribeiro conversou com a Cecília Gomes, que faz parte da coordenação nacional da Comissão Pastoral da Terra. E a gente acompanha essa entrevista agora. O total de casos de violência no campo registrados ao longo do primeiro semestre deste ano, bem como o número de vítimas destes conflitos, foi menor que no mesmo período de 2023. Apesar da redução, os números ainda permanecem altos. E sobre esse tema eu converso hoje com a Cecília Gomes, coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra. Primeiramente, seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo comentando o motivo dessa redução no número de casos. A CPT, ela lança semestralmente, ou de forma parcial e de forma anual, os dados dos conflitos no campo. E esse ano, agora estamos lançando os dados parciais. E nos dados parciais, como o Alan já trouxe, nós tivemos uma leve diminuição nos casos de conflitos no campo. Muito leve, né? Não foi tão alta, muito leve. E como você disse, continua alto. Então, isso significa, isso diz para nós que o campo é um lugar de permanente disputa. O campo é um lugar onde os povos e as comunidades não são respeitadas nos seus direitos, onde os povos e as comunidades ainda vivem em permanente ataque, né? E aí são ataques que muitas das vezes retiram vidas, né? São ataques que muitas das vezes fazem com que os povos tenham ou não tenham as suas vidas e os seus direitos respeitados. Então, em primeiro momento é isso. O campo não é um lugar seguro hoje para se viver nele. E não é por quê? Porque quem resiste, quem permanece lá, continua sendo atacado e continua sendo violentado. Queria perguntar justamente se existe regiões no Brasil em que essa violência se acentua mais do que em outras, né? Como é que funciona esse contexto a nível nacional? Olha, quais são as regiões, né, geográficas que têm um ataque maior e que têm menos os direitos dos povos da terra e das águas respeitados, né? Então, todas as regiões brasileiras têm, mas as que têm uma disparidade muito grande é a região norte, a região noroeste, como nós chamamos, a região centro-oeste. Então, porque essas... E também a região nordeste. Então, essas são regiões que estão na zona em que chamamos de Matopiba. E aí, o que é o Matopiba hoje? É uma região de expansão das fronteiras agrícolas, uma região de disputa, né, da produção de alimentos pela produção em grande escala, pela produção, como nós chamamos, de commodities, né, pela produção de monocultivos. E Cecília, como a igreja tem atuado para combater todos esses tipos de violência e como cada indivíduo também pode ter a sua colaboração nesse combate tão necessário para os dias atuais? Então, como a igreja tem feito? Nós somos da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, nós somos um organismo também da Igreja Católica, e aí uma das formas de, por exemplo, inclusive contribuir com a sociedade nesse debate é sistematizando esses dados, porque aí a gente tem informações concretas para fazer esse diálogo com a sociedade e para fazer esse diálogo. Então, um dos feitos, né, da Igreja Católica, e que aí a gente chama os fiéis e chama também a igreja como um todo para conosco fazer essa denúncia, né? A denúncia de como os povos estão vivendo e o anúncio de que esse modo de como eles vivem também são modos de vida que precisam serem respeitados, né? Então, tem a forma de vida do povo e tem as violências por conta dessa forma de vida. Então, pedir para que na sociedade brasileira os alimentos sejam, exigir que os alimentos no Brasil sejam realmente livres de agrotóxicos, né? Sejam realmente alimentos que garantam a nossa soberania
e a nossa dignidade enquanto pessoas humanas. Bom, Cecília, agradeço a entrevista e sem dúvida eu acho que esse ponto final que você trouxe, às vezes pensamos que estamos tão distantes dessas realidades, porque são zonas do nosso país que não são tão populosas, mas ao mesmo tempo é o alimento que chega na nossa mesa, que a gente pode ter esse olhar cuidadoso, né? Essa preocupação em sermos fiscais também dessa realidade, né? Quantas pessoas são atingidas e vivem essa luta pela terra, que possamos aí fazer coisas concretas no nosso dia a dia. Denunciando qualquer tipo de violência, viu?